Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aline por Elas. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o professor, mestre em Direito, Roberto Diniz Salti, que foi meu mentor durante a universidade, os anos que eu fiquei na Universidade Regional de Blumenau. E hoje nós vamos abordar um pouquinho a trajetória desse mestre e qual foi a sua história, o que ele criou, o que ele apresentou durante esses anos todos dentro da universidade e fora delas. Roberto Diniz Salti é graduado em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau em 1974, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, em 2005, foi docente na FURB por 25 anos, lecionou na União Sociesc Blumenau por 15 anos, tem experiência na área de ciência política, história das instituições jurídicas, teoria geral do Estado, mediação e arbitragem, além da defesa dos direitos fundamentais, com ênfase em direito da criança e do adolescente e da pessoa idosa. Bem-vindo, meu querido. Se apresente. Quem é tu? Aline, quero agradecer a oportunidade de conversar com você sobre essas questões existenciais. Fui provocado por você e você também provocou muito da minha existência quando você trabalhou na Pró-Reitoria de Extensão, nos programas Direitos Fundamentais e Cidadania, durante praticamente 4 anos, e além de toda a assessoria que você me presta na área jurídica, na área social e com os teus conhecimentos. Muito obrigado por essa oportunidade. Salti, faz um relato pra gente sobre a sua escolha pelo direito. Qual foi a paixão e por que você se direcionou para os direitos fundamentais? Principalmente trabalhar com a questão da criança e adolescente, da pessoa idosa. A minha paixão, na verdade, ela teve o início quando eu tinha 11 anos, em Dayal, cidade do meu nascimento, 1946. Mas quando eu completei 11 anos, em Dayal tinha um padre franciscano que era alemão e muito amigo do meu pai. E ele de vez em quando ia visitar-nos e ele disse que dos 10 filhos do meu pai, um tinha que ser padre. E era tu. E eles me elegeram. Então, com 11 anos, eu não tinha, digamos assim, nenhum critério de vida, de opção, de dizer não, de dizer sim, não é? E eu fiquei com os franciscanos em Rodeio, Rio Negro, depois São Paulo, Agudos, durante 8 anos. E foi nesse período com os franciscanos que eu aprendi a amar a natureza, eu aprendi a amar as pessoas, eu aprendi a amar, digamos, aquilo que eu sempre coloco na minha vida. Olhar para dentro, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para fora, olhar para os lados. Significa, onde tem natureza humana, ali eu estou. E foi nesse período, depois que eu saí do Colégio dos Franciscanos, em 1956, eu tinha um irmão que estudava Direito em Florianópolis, Gil Marques, hoje está em Bonito, Mato Grosso do Sul. E ao conversar com ele e ao me interagir comigo mesmo e olhando assim perspectiva de futuro, eu vislumbrei no direito a possibilidade de conhecer, digamos assim, a vida a partir do que a lei diz e a partir do momento em que, como que se concretiza o que está escrito na lei. Isso me encantou. Então eu fui para Florianópolis, morar com meu irmão. Ele estava terminando a universidade, o curso de Direito, e eu, saindo do colégio franciscano, eu tive que servir o exército. Então eu aproveitei e servi, em 1967, o exército em Florianópolis. Ficasse quanto tempo no exército? 1 ano, como soldado, tá. O serviço obrigatório. Eu aproveitei, então, que tinha comida, cama
gratuita, né? O pai não podia participar financeiramente. Então eu fiz o vestibular de Direito, passei. Enquanto soldado eu frequentava a universidade. Fiz praticamente 2 anos de Direito em Florianópolis. E por comer muito pouco depois do Exército, ter que pagar pensão, ter que pagar tudo, eu fiquei um tanto quanto enfraquejado assim fisicamente. E aí eu me transferi para Blumenau para continuar os estudos de Direito na FURB, onde me formei em 1970, final de 73 e início de 74. Lá quando você estudou, então, no Colégio Franciscano, você já teve praticamente uma base filosófica gigantesca. Não. Digamos assim, Aline, o que eu posso dizer é que essa minha juventude dos 12 anos até os 18, 19 anos, praticamente que eu frequentei com os franciscanos, ali foi o meu grande berço intelectual da questão do conhecimento. Foi ali que eu aprendi o latim, foi ali que eu aprendi o grego, foi ali que eu estudei toda a literatura europeia, literatura asiática, a literatura brasileira, a filosofia, a sociologia, pedaços da teologia, que era obrigatoriamente não, né, o estudo da questão do transcendental, divino. E foi ali que eu encontrei, digamos assim, uma montanha de conhecimento que me deu a base incrível, né, intelectual para enfrentar a realidade da vida. E aí o direito complementou, no caso. O direito, então, ele abriu o horizonte. E tanto que no direito, a minha linha nunca foi a linha conservadora do direito. O legalista. Legalista. A minha linha foi uma linha mais alternativa. Humanista, alternativa, dialética. Então eu lia muito Marx, eu lia muito Hegel, eu lia muito Aristóteles, os filósofos também da Idade Média, mas principalmente alguns autores mais atuais que viam o direito na perspectiva de que o direito pudesse acontecer apenas se pudesse construir algo concreto, dialético, social, do equilíbrio da justiça como ética na sociedade. Então, para mim, a lei não tem sentido nenhum se ela não puder, digamos assim, estar junto nessa visão da relação social, da construção social. E foi aí que eu me aproximei muito dos filósofos, me aproximei dos sociólogos, Edna Maria Burzinski, que atualmente é uma colega que trabalha muito bem a questão dos meus poemas com a sociologia, também o Miguel Alves Lima, que trouxe de Florianópolis também o movimento do Edmundo Arruda, do Volkmer, do direito alternativo, aquele direito que não se presta apenas à legalidade imposta à sociedade, mas à legalidade vivenciada pela sociedade. Por isso que a grande meta minha dentro da universidade foi sempre lutar pela universidade gratuita, inclusive nos movimentos dentro da universidade da FURB, e também pelo direito alternativo, para que o estudante, não é isso? Principalmente aquele estudante sem condições financeiras, pudesse garantir ter acesso ao direito igual no sentido da igualdade de todos. Quantos alunos nessa trajetória toda como professor universitário você ajudou a se formar? Eu sou uma delas. Eu sou uma delas e eu sou grata a você, você sabe, eternamente serei grata. Eu acho que a gratidão faz parte da existência nossa, eu agradeço a tua gratidão, mas não precisa agradecer, porque ser professor não é apenas ser professor. Ser professor também é ser educador, é ser alguém que eticamente possa construir a realidade a partir de um discurso. Então não adianta a gente fazer discursos se a gente não puder praticar com ética esse discurso. Eu não sei quantos estudantes eu ajudei na vida, mas foram muitos. Inclusive,
dando palestras sobre o direito da criança e adolescente, lá perto de São Miguel do Oeste. Eu me encontrei num restaurante, quando a gente chegou à noite, um senhor que se aproximou da mesa e disse: professor Salti, o senhor aqui? Eu digo: mas quem é você? Eu fui seu estudante e graças ao senhor eu estou formado. Aquilo me deixou assim emocionado, não me lembrava mais. É que ele fazia refeições na FURB e ele lavava as louças. Eu depois consegui que ele morasse com estudantes gratuitamente, e ele fazia todo o serviço, e foi uma das pessoas que também a gente ajudou, além de outras. Mas não é a questão. Eu acho que a missão do professor não é apenas transmitir conhecimento, dialogar conhecimento, mas é construir as vidas. Transformar as vidas. Transformar as vidas, emancipar as pessoas. Exatamente. Conta pra gente, Salti, como que iniciou esses projetos que você trabalhou com os direitos fundamentais? Por que a ênfase do direito da criança e adolescente? Sim. Por que a ênfase também na pessoa idosa? Tem um tempo que é o tempo que marcou muito a minha vida. Eu diria assim, eu era diretor-geral do Poder Legislativo em Blumenau, e na época explodiu a Constituinte. Né? O movimento, antes de 88. Digamos assim, o término do período do governo, regime do regime mais forte militar, e entramos já na abertura das diretas já, e a questão da Constituinte. Mas foi esse processo da Constituinte, da participação da gente na Constituinte, que me abriu os olhos, principalmente para a questão dos direitos da criança e do adolescente e dos direitos da autonomia municipal. O que eu diria com isso? Inicialmente, eu recebi um convite da Universidade Federal de Santa Catarina, que eles queriam fazer em 1985, 86 e 87, na Constituinte, nesse período pré-Constituição de 88, um movimento em todo o estado de Santa Catarina, e precisava alguém que coordenasse esse movimento junto à comunidade pró-Constituinte e Constituição, que era o tema que a Federal lançou em todo o estado para recolher da sociedade proposta para a Constituição de 88. E eu coordenei aqui na microrregião todos esses movimentos. Nós remetemos depois para a Universidade Federal de Santa Catarina, e lá foi feito o grande seminário das propostas para a Constituição, uma média de quase 1.500 propostas da região para a Constituição. E essas propostas todas foram dialogadas com Renato Viana, foram dialogadas com Wilson Souza, que aqui eram os candidatos à Constituinte, além de outros, Conde Reis, né, que foi o grande relator. Os primeiros prefeitos, no caso? Não, eles foram deputados constituintes. Entendi. Inclusive, o Conde Reis foi um dos grandes relatores da Constituição. Então, a nossa luta foi fazer com que, na Constituição de 88, entrasse a autonomia do município, o município como ente federado. Porque, na época, a lei orgânica era uma lei orgânica para todos os municípios, uma só, ditada pela Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia Legislativa tinha uma lei orgânica dos municípios, e os deputados estaduais é que determinavam para onde ia a verba, onde ia tudo. O que o município podia fazer mediante a lei orgânica. Lei orgânica é a Constituição do município. Uhum. Ora, o nosso movimento pré-Constituição, junto com a Federal, junto com os movimentos daqui, a nossa luta foi fazer com que o município fosse considerado ente federado. Então, autonomia municipal, autonomia estadual e soberania federal. Uhum. Os três... as três partes da federação, os três entes da federação. Ora, e nós conseguimos, né? A nossa luta de todo o Brasil, dos movimentos sociais, conseguimos fazer com que o município fosse autônomo e o município aprovasse sua própria lei orgânica, independente dos senadores, independente dos deputados federais, independente dos deputados estaduais,
e a Câmara, com a comunidade, aprovasse sem digamos assim, a ordem também dos prefeitos, uma lei orgânica autônoma. E foi feita. E aí, a grande pessoa, que já falecida, Milton Pompeu da Costa Ribeiro, organizou a Constituinte e me convidou a ser o secretário-geral desta Constituinte da Lei Orgânica. Tanto que está lá no documento o nome dele, meu nome, o nome de todos os vereadores que participaram desse processo. E a nossa comunidade trouxe mais de 600 propostas para a nossa Lei Orgânica Municipal. Então, a nossa Lei Orgânica Municipal é uma das poucas leis orgânicas municipais que, por exemplo, vetou a medida provisória. Então, Blumenau não tem medida provisória. O que é medida provisória? O prefeito determina, manda para a Câmara aprova ou desaprova, mas já está em vigor. Então, nós não colocamos a medida provisória na lei orgânica. Se o prefeito quisesse urgência, ele que justificasse, etc. Além de outras questões, né? E aí a criança e adolescente, todas essas propostas dessas comissões que vocês participaram, de todas as propostas que vocês levaram, também entrou artigos na Constituição Federal que trata da criança, adolescente e do idoso também? Sim. Ou não, veio outro movimento depois que... Não, esse movimento da criança e adolescente e também da questão do idoso, da questão dos indígenas, das questões da abertura cultural, era um movimento geral. O que aconteceu? A Constituição trouxe nos artigos o direito da criança e adolescente, o direito do idoso, o direito das sociedades, né? Uhum. E a partir daí surgiu no Brasil, mas muita força em Santa Catarina, graças à Unicef e graças a um grande personagem chamado Amaral e Silva, né? O desembargador? O desembargador Antônio Amaral e Silva, que era grande amigo do coordenador geral para todo o Brasil do Unicef, Garcia Mendes. E em Blumenau surgiu, nas mãos de Gracila Dalabrida Stoff, também do promotor de justiça, que eu citei há pouco, o professor Moacir, né? Professor Moacir. Ele foi junto um dos precursores que veio do movimento. O promotor, a Gracila Dalabrida, e também com o apoio na época do prefeito, que era o Vitor Sassi. E além de assistentes sociais, psicólogos, educadores e pessoas da comunidade, foi criada um movimento pró-criança e adolescente em Blumenau. Isso, para implementar o Estatuto da Criança e Adolescente Blumenau. Por quê? Pós-Constituição, em 1990, foi aprovado o Estatuto da Criança e da Adolescente. E precisava fazer com que o Estatuto fosse implementado em todos os municípios. E Blumenau foi um dos pioneiros nesse movimento para, digamos assim, escrever uma legislação a partir do Estatuto e implementar os programas. Por isso que, proposta nossa, foi criada a Secretaria da Criança e Adolescente. Blumenau foi praticamente a segunda Secretaria da Criança e Adolescente criada no Brasil. Não era o PROEB? A PROEB? Não, é Secretaria da Criança e Adolescente. A Secretaria mesmo. Nessa época você não foi o primeiro secretário? Não, eu fui o segundo secretário. O primeiro foi o pastor Quinas, designado pelo prefeito Sassi. Em seguida veio a candidatura do Renato Viana. O Renato Viana e Vice Souza ficaram prefeitos e me convidaram para ser o segundo secretário. E nós ficamos, então, trabalhando durante 4 anos, implementando o programa. A nossa equipe, né, com Gracila, com vários personagens incríveis, uma equipe fantástica, orientados pelo desembargador Amaral e orientados pelo Unicef, nós implementamos o Estatuto de uma maneira tão assim, concreta, humana, nos bairros, com programas efetivos, de que recebemos pelo Unicef, recebemos a visita do Unicef
durante esses 4 anos, também com o desembargador Amaral, e recebemos a visita de 7 países da América Latina para saber como que nós estamos implementando o Estatuto da Criança e Adolescente aqui. Na prática. Na prática. Então, digamos assim, passamos a fazer com que o direito seja efetivamente um direito que não fique parado, fixo com uma letra morta da lei. Com uma letra morta, mas que ele vá para os bairros. Criamos praticamente mais de 16 programas aqui, Criança Feliz. Inclusive, colocamos um programa dentro do batalhão do Exército. O comandante aqui ligou para o Ministério do Exército e disse, olha, a Secretaria da Criança quer colocar 100 crianças aqui dentro de um programa, porque eles tinham espaço, tinham, né, possibilidades de articular. Colocamos pessoas na natação, criamos programa de violão, dança nos bairros, vários programas que ia trazendo essas crianças que estavam, digamos assim, indo para a rua, poderiam ir para a rua, poderiam ir para, digamos assim, relações não iguais às pessoas mais poderosas em termos financeiros, crianças que necessitavam uma cultura e fazer aquilo que todos fazem na igualdade social. E nós fomos a esse encontro, ao encontro disso aí. E nesse período que você foi secretário da secretaria ali do município, você já era professor universitário? Sim, eu estava ligado à universidade, mas não ainda como concurso público. Depois eu fiz o concurso em 92 da FURB, aí eu fiquei efetivo. Mas eu já estava ligado, né, lecionando algumas disciplinas, uma disciplina de ontologia jurídica, próximo. Mas eu me aproximei da FURB mesmo pós-Secretaria da Criança. A Secretaria da Criança foi de 94 até 98. Então, pós-98 que me liguei mais fortemente à universidade. E aí, como você começou com esses projetos dos direitos fundamentais? Aí foi diante dessa tua prática e essa vivência em trabalhar com a criança e adolescente? Perfeito, Aline Walter. A partir dessa experiência com a Secretaria da Criança e Adolescente, com esses movimentos da criança e adolescente, e também com o movimento que eu ingressei via universidade, chamada Associação Catarinense dos Conselhos Tutelares, a CCT. E com a CCT, Paulo Cons e toda a equipe, nós percorremos praticamente todo o estado para que os municípios também implementassem esses programas práticos, né, sociais à criança e adolescente. Então, a partir dessa experiência da CCT, a partir da experiência com a Secretaria da Criança e Adolescente, a partir dessa experiência com o Unicef, a partir dessa experiência com o desembargador Amaral, a partir dessa experiência com a comunidade, a partir dessa experiência com essa ligação forte entre o ECA e a criança e o adolescente, é que surgiu a ideia de, na FURB, criar um programa de extensão, né, sobre a criança e adolescente e também do idoso. Programa que você atuou durante 4 anos. Atuei durante 4 anos. E eu lembro que também, eu, além de ser extensionista, de ter esse aprendizado, eu participava também na prática, porque eu ia junto com você fazer a formação dos conselheiros tutelares. Sim. Porque como havia muita rotatividade o sistema eleitoral, né? Sim. Então, eu lembro que você corria o estado todo. Sim. Ia para o estado todo, e ainda quando tinha os congressos do Sul, você também participava nessa formação. Às vezes acontecia em Curitiba, teve até em Florianópolis e Rio Grande do Sul também. Porto Alegre você participou. Congresso Sul. Que eu não pude ir, você participou pela universidade, pelo projeto, no Congresso de Formação de Criança e Adolescente em Porto Alegre. Exatamente. Mas nós tivemos também no Maranhão, tivemos a experiência, por exemplo, a partir dessa experiência da Secretaria da Criança e Adolescente, o Unicef me convidou para ir até o Maranhão, que o Maranhão lá, São Luís do Maranhão, estava com grande dificuldade sobre a criança, adolescentes de rua, né? Que dormiam na rua e eles não sabiam como fazer um programa que interagisse essa criança e adolescente para que ela se vinculasse mais com a família, com o sistema da educação e com as questões sociais.
E aí fomos ao Maranhão, ficamos 15 dias no Maranhão, digamos assim, dialogando com as assistentes sociais, com as psicólogas, com toda aquela equipe com da toda a Funda- rede de proteção. com toda a rede. E lá nós conseguimos convencê-los de criar um programa sobre a questão do adolescente autor de atos infracionais. O que nós descobrimos no Maranhão na época? Que os adolescentes, eles tinham uma grande confiança durante a noite nos motoristas de táxi. Então os motoristas de táxi davam um cafezinho para eles, conversavam com eles, e eles sentavam lá com os motoristas de táxi. Então nós percebemos essa aproximação e criamos um programa, e depois foi implementado em 20 municípios do Maranhão, para que o programa trouxesse esses adolescentes autores de atos infracionais a partir de uma liderança, de um aconchego, de um convite dos motoristas de táxi, que também passaram a, digamos assim, a dialogar essa questão com as crianças de rua. Eles estavam fazendo abordagem. Eles foram um dos pontos que as assistentes sociais prestaram atenção para aproximar esses adolescentes dos programas da Fundação Criança deles. Pelo menos foi esse depois o relato que eles me deram. Que maravilha. E aí a questão do idoso, como é que começou os projetos ali dentro da universidade, fora da universidade? Como você fez o direito, você sabe que o Estatuto do Idoso ele veio posterior ao Estatuto da Criança e Adolescente. E a partir do Estatuto do Idoso, como nós tínhamos dentro da universidade um programa também dedicado aos direitos do idoso, a gente se articulou com um grupo de pessoas idosas que atuavam dentro do programa de atualização permanente dentro da universidade. E a partir dali, a gente passou também a dar atenção a trabalhar com a comunidade o que é o Estatuto do Idoso. E assim a gente percorreu bairros, percorremos também algumas cidades aqui da região falando sobre o Estatuto do Idoso. Eu lembro que foi até elaborada uma cartilha pelo projeto Cartilha do Idoso. Foi. Escrevemos isso foi escrito quase a 20 mãos. Né? Todos que participavam do grupo escreveram essa cartilha. Eu acho que você participou também. Posteriormente, eu acredito que sim, já estava quase finalizando. Sim. Qual é, assim, que casos, Salty, que você lembra assim, que sejam mais significativos com a questão da evolução da legislação, seja em relação à criança e adolescente, seja em relação ao Estatuto do Idoso? Acha que todo esse movimento que foi feito ali para a criação do Estatuto da Criança e Adolescente e a legislação do idoso, hoje ela é suficiente, tanto na teoria quanto na prática? Eu diria assim, teoricamente, o Estatuto da Criança e Adolescente, eu considero assim um documento altamente importante. É um dos documentos no direito brasileiro que eu tenho uma grande consideração. Enquanto lei, o Estatuto da Criança não é perfeito, mas ele é perfeito. Ele não é perfeito porque nenhuma legislação ela é completa, ela é incompleta. Mas é perfeita, o Estatuto é perfeito quando pessoas perfeitas, não imperfeitas, se preocupam com a sociedade e não com discursos falsos. Então, o município que quiser implementar o Estatuto em sua cidade, basta ter vontade política. Se não tiver vontade política, o Estatuto é apenas um papel. E além da vontade política, eu diria também aquilo que nós sentimos na carne e que nós nos aproximamos muito, que é a questão do poder econômico, é a questão do mercado. Então, a questão do poder econômico, a questão do poder político, se os dois não dialogarem e olharem para baixo, aquilo que eu digo, olhar para si, olhar para cima, no transcendental, olhar para baixo, digamos assim, toda essa população da criança e do adolescente, olhar para os lados, que eles também não estão abaixo de nós, mas estão no nosso lado, e acima de nós. Precisa vontade política, precisa poder econômico estar junto
nesse processo e não apenas criar operários escravos de um sistema. Então eu diria assim, enquanto lei, o Estatuto é ótimo. Enquanto lei, o Estatuto do Idoso é ótimo. Enquanto praxis, enquanto ação, temos ainda muito a ter, digamos assim, temos ainda uma grande dívida, tanto com a Constituição, como com o ECA, como também com o Estatuto do Idoso. É questão da vontade política. Principalmente quando você trabalha nos grandes centros urbanos, né? Nos municípios menores, tudo se torna um pouco mais próximo, mais, né? Com vontade política mais fácil. Mas nos grandes centros populacionais desse país, a coisa ainda é bastante grave. Bastante grave. E quais os desafios e conquistas na área dos direitos dos idosos, incluindo sua própria visão para as futuras reformas? Há necessidade de reformas ou apenas implementar mesmo o que já existe? E hoje, será que é suficiente todas as políticas públicas que nós temos para o idoso? E criança, eu acho que a criança, como a criança e adolescente, o estatuto é mais antigo, tem mais políticas públicas voltadas para criança e adolescente, não perfeita, né? Não em todas as cidades, claro, mas em relação aos idosos. Eu diria o seguinte, a partir da Constituição de 88 e a partir do ECA, do Estatuto da Criança, do Adolescente, a partir do Estatuto do Idoso, a partir de outros estatutos que vieram também, né? Outras legislações que vieram da questão das necessidades humanas, na verdade, as políticas públicas começaram a compreender de que se não trabalharem em rede, não tem eficácia, não tem eficiência, não tem efetividade. Então, hoje, não adianta a Secretaria de Saúde, a Política Pública de Saúde, a Política Pública de Educação, a Política Pública de Habitação, a Política Pública de Meio Ambiente, isso, trabalharem isoladamente. Ou trabalham em rede, ou a efetividade é muito aquém. Nisso. E eu diria até o seguinte, você fala, precisa de reforma da lei? Eu diria o seguinte, acredito que a reforma deva começar pela educação. A educação há que transformar os seus currículos para que a criança e o adolescente sejam considerados sujeitos de direito. E a grande reforma que eu creio ainda que deve existir é nas universidades. As universidades não podem apenas jogar o conhecimento na sua cabeça e não transformar você, não emancipar você como um cidadão atuante para concretizar as políticas públicas. Então, a universidade é uma das responsáveis para fazer com que educadores, assistentes sociais, psicólogos, médicos, todas as profissões entrem nas políticas públicas na ideia de rede. Enquanto isso não acontecer, muitas coisas vão deixar de acontecer. Principalmente, atualmente, se há que ter alguma reforma na legislação, é fazer com que, por exemplo, a lei proteja mais a questão da sociedade em relação ao narcotráfico, em relação à questão virtual. Então, essa cultura do virtual, a cultura tecnológica do virtual, ela está, digamos assim, livre, leve e solta, no sentido de fazer com que a criança e o adolescente, eles não tenham perspectiva de uma linha ética de vida. É 1001 informações, é 1001 questões contraditórias, que deixam... um excesso de informação, na verdade. É um excesso de informação. Até para os adultos, né, saúde? Mas isso é a sociedade, é o lapso da sociedade que a gente está vivendo nessa sociedade atual. Mas, como você falou ali, que a reforma ela deveria começar pela educação, que isso é o sonho, acho que, de qualquer sociedade, enquanto nós não tivermos uma reforma política eficaz, nada vai mudar. A sociedade em si, todas as sociedades, independente de país que a gente esteja, ela está cada vez mais se decaindo, colapsando.
E aí os valores vão se perdendo. E essa questão da filosofia também aborda bastante isso. Enquanto o ser humano ele não buscar o conhecimento próprio, a formação, os valores, aquelas questões antigas, que a história das instituições e tudo mais, se o ser humano não buscar esses valores inerentes à humanidade e desenvolver a humanidade, primeiro, de dentro para fora. Sim. Enquanto não houver essa evolução de dentro para fora, nós não teremos uma sociedade justa, igualitária e implementar todos os direitos no que tange a criança e adolescente. Basta também vontade política, mas enquanto a gente não tivermos esse sistema político, não só do Brasil, mas do mundo, que visa apenas poder, riqueza e dinheiro, os demais não interessam. Então, a formação do ser humano, eu acredito que seja essencial. E esses valores estão se perdendo cada vez mais, que é através da internet e o acesso ilimitado. Que não é só as crianças e adolescentes que estão vindo agora, é os adultos. Existe uma bestialização da inteligência humana que eles já não sabem mais nem o que fazer, nem como pensar. São conduzidos como se fossem marionetes, escravas do próprio sistema, no caso. E essa questão, qual é o papel da conexão humana nesse mundo cada vez mais digitalizado? Dessa era da tecnologia que se distancia cada vez mais com a sociedade. Olha, digamos assim, essa tua pergunta, ela é extremamente profunda e extremamente difícil da gente responder. Mas eu responderia por uma questão, digamos assim, eu acredito muito num processo chamado democracia. Mas o que é a democracia para mim? A democracia é fazer com que a gente consiga pensar olhando a pessoa do lado da gente, a gente entrando dentro da gente e a gente conseguindo dialogar com o outro sem essa bestialidade que você fala, que está se criando até virtualmente, da questão da violência. O diálogo entre essa questão da paz, da harmonia, do equilíbrio, da ética, com essa contraposição da violência que vai se criando estruturalmente dentro de uma sociedade. Mas a democracia, ela deve ser preservada porque ela poderá nos levar exatamente a fazer o que nós estamos fazendo agora. O diálogo com a educação, o diálogo com o poder político, o diálogo com o poder econômico, o diálogo com o mercado, o diálogo com essa relação forte de poder. Enquanto nós pudermos falar, dialogar e difundir a palavra no meio da sociedade, é possível que as coisas possam ter um sentido de mutação. Eu acredito muito num detalhe importante, que é a questão de a gente estar descobrindo, e vários grupos estão descobrindo, que uma coisa é a nossa mente e outra coisa é a nossa consciência. Então, há vários grupos de estudos dentro desse processo democrático do diálogo que está descobrindo de que quando nós descobrimos a consciência e quando despertamos na criança, despertamos no adolescente, despertamos no adulto, despertamos no idoso, de que ouça a sua consciência, pense também transcendentalmente, não apenas materialmente, você vai começar a encontrar, porque o nosso pensamento, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. E quando nós encontramos a consciência que nós temos em respeito ao outro, a ética com o outro, é possível que haja mutação. Agora, eu não acredito em mudanças rápidas, céleres. Nós vamos passando por fases. As mudanças são lentas. É possível que as gerações 2, 3 depois de nós é que vão encontrar o que nós estamos sonhando. A evolução, no caso. Se transformar em seres humanos. Mente, pensamento, a chegar ao inconsciente. O inconsciente, na verdade, é uma prática diária que todos deveriam ter. Controle teu pensamento ou alguém controla para você. A mente é a mesma coisa. Você controla a tua mente ou o meio externo
e tudo mais, os desejos, as emoções e aquela coisa toda vai te controlar. Isso, a filosofia, também estou aprendendo isso na prática, que os filósofos antigos já ensinavam, tanto filósofos asiáticos quanto os ocidentais, sempre ensinaram que isso é a busca, esse é o destino da humanidade, é se transformar em seres humanos. E não na sociedade de decadência. A gente está em ciclos, mas o ciclo que a gente está vivendo hoje está cada vez rumo, é como se estivesse dirigindo um carro, um trem desgovernado, rumo ao precipício. Sim. E a gente precisa mudar, e mudar começa da gente de dentro para fora e buscar a humanidade. Salte, para encerrar, que mundo você gostaria de deixar para a sua neta e para os seus filhos? Diante de toda a tua história, esse teu percurso humanista, de professor universitário, dentro e fora da universidade, com esses temas essenciais que são os direitos fundamentais, crianças, idosos, e eu agora estou seguindo na linha da defesa da mulher. E que recado você gostaria de deixar para o mundo, para a tua neta e para os teus filhos e para as próximas gerações que estão vindo aí? Olha, eu estou dialogando muito com a minha esposa, Isolda, que ela faz hemodiálise. Estou dialogando muito com a minha neta, Eloá, com meu filho Roberto, com os filhos do primeiro casamento da minha esposa e também com os grupos sociais com que a gente vai convivendo. Também tenho dialogado muito com você, com outras pessoas, de que, digamos assim, a partir do momento que a gente passa a ter uma idade um pouco mais madura, um pouco mais amadurecida, nisso, um pouco mais desapegada da questão material, eu gostaria de que a criança e adolescente do futuro, do presente, do agora e do depois, pudesse encontrar numa natureza equilibrada pelo homem, não destruída pelo homem, uma natureza com as plantas, com os animais, nesse sentido assim, que a criança pudesse viver a liberdade dentro de uma natureza preservada, numa natureza humana sem aquele ódio de querer ter, sem aquele egoísmo da violência, da prepotência, e que esse diálogo da criança e adolescente comece agora e possa frutificar depois. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um sonho, tem uma esperança de que o mundo seja esse do equilíbrio ético da vivência humana com a natureza, que a criança também aprenda a olhar o cosmos, olhar o transcendental, olhar para cima e não fazer as coisas apenas a partir do olhar de baixo para cima, mas trazendo também as coisas de cima, o transcendental, não é isso? E essa paz humana, digamos assim, de convivência. E o meu medo é que nesse momento da transformação que a Terra está passando, seja tanto na sua natureza física, quanto também na sua natureza humana, desumana, que eles possam ter ainda uma geração de muita violência para que possamos chegar à evolução, na paz. Mas o desejo é que haja essa harmonia. E muita coisa depende do agora. E quem é o agora? Somos nós. Nossa. Depende muito do agora para que o depois possa acontecer no equilíbrio da ética humana. E uma última pergunta. Você chegou ao teu propósito enquanto ser humano aqui nessa terra e nessa vida? Ainda não. Ainda não cheguei. Só quando a gente ia... Eu ainda estou aprendendo a aprender quem eu sou. Mas uma coisa é certa. Eu já cometi muitos enganos. Eu já cometi muitas questões que eu não aprovo em mim mesmo. Mas com essa idade de 78 anos, eu estou aprendendo a me compreender. E com esse silêncio que a gente vive fora da universidade, isso, fora das questões públicas, fora das atividades que a gente teve até hoje, a gente tem mais tempo para
mergulhar na consciência e pensar quem a gente é e de que forma que a gente pode ainda construir um mundo melhor para essas crianças. Então, minha grande preocupação hoje é que eu seja e continue a ser uma pessoa voltada à construção da emancipação ética do ser humano na sua convivência. E eu sou muito, muito ainda incompleto, mas estou tentando me completar. E posso dizer, para finalizar, que o meu agradecimento a você é que muito diálogo que eu tive com você, com a Edna, com meu filho, com a minha esposa, com a minha neta, com toda a minha família, com todos os meus amigos, é que vocês, aceitando o meu diálogo, fazem que eu me descubra uma pessoa que pode ser bem melhor do que eu sou. Obrigado. Maravilhoso. Você, Salty, eu sou eternamente grata, você sabe disso, Roberto. Você é o primeiro que me ensinou filosofia. Realmente, o primeiro mestre que eu tive dentro da universidade. Eu vou encerrar, mas eu quero que você saiba que você é o ser humano mais incrível que eu já conheci e eu só estou aqui como doutora Aline, advogada, graças a você. Meu muito obrigada. E vocês que estão aqui acompanhando a gente, acompanhem a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.